Me chamo Samara Nogueira e vou falar um pouco sobre uma pesquisa que fizemos, eu e minha equipe. Bom, o nosso trabalho foi realizado de forma remota, ao qual fizemos encontros por via Google Meet, onde pesquisamos vários tipos de líderes, e o que nos chamou mais atenção foi o do Nelson Mandela, onde a partir dessas pesquisas que a gente fez, dividimos em partes para cada integrante da equipe. Então vamos falar um pouco sobre a história, a vida e a luta do Nelson Mandela. Então por que a gente escolheu o Nelson Mandela? Porque ele se dedicou a várias causas sociais, né, e direitos humanos. O Nelson foi um advogado, líder rebelde e o primeiro presidente negro da África do Sul, que foi no período de 1994 a 1999, onde ele foi considerado o mais importante líder da África negra. Nelson, ele nasceu em 1918 e faleceu em 2013. Foi ele que liderou o movimento contra a política do apartheid, que foi um regime de discriminação mais cruel do mundo que teve, que foi a discriminação racial. Ele foi um grande exemplo de líder, pois inspirou várias pessoas também a se dedicarem ao próximo e a buscar a igualdade. Ele foi condenado em 1964 à prisão perpétua e foi libertado em 1990, depois de uma grande pressão internacional que teve. Ele também recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993, que foi pela sua luta, né, contra o regime de desagregação racial. O Nelson Mandela, ele praticava a liderança coach, onde esse tipo de liderança, né, o líder não está focado apenas em cobrar resultados, mas também no desenvolvimento de cada um dos membros da sua equipe no envolvimento. Então, por todas essas e muitas outras realizações de sua vida e carreira, o Nelson Mandela se tornou um grande exemplo de liderança para todos nós, né? Com lições que podemos e devemos levar em consideração na hora de liderar nossa equipe. Então, Mandela era um líder calmo, um líder que primeiro observava a situação para depois entrar em um debate para assim ter argumentos. Ele era um líder que faz dos seus liderados pessoas livres, controlando apenas os resultados. Olá, eu sou a Marilda Esteves Magalhães e durante a minha pesquisa eu pude observar que Nelson Mandela foi um grande exemplo de liderança. Na sua história, ele nos deixou várias lições de liderança. Uma das lições importantes, né, que Nelson Mandela nos deixou foi liderar e saber dar autonomia, né, às pessoas. E como era nessa forma dele dar autonomia, né, deixava as pessoas ter ideias, né, dar sua opinião, mas por trás ele estava, né, influenciando, né, que invisivelmente, né, de forma sutil, para que ele chegasse ao objetivo que ele queria. Nelson Mandela, ele foi muito influenciado, né, pelo rei da sua tribo, porque quando ele fazia as reuniões, o rei, ele reunia todos os homens em círculo e todos falavam e o líder era o último a falar. Essa prática era muito reproduzida, né, por Mandela, que ao final das reuniões ele escutava a opinião, depois ele resumia, né, mesclava as ideias e dava a sua opinião final. Nelson Mandela lutava por uma sociedade democrática e livre, onde o mesmo desejava que todos vivessem em harmonia. Ele queria viver para alcançar esse ideal,
mas se fosse necessário morrer para conseguir isso, ele também estaria pronto. Mesmo na prisão, Mandela foi um símbolo de luta contra o regime racista na época do apartheid, que foi oficializado em 1948 na África do Sul. Nelson Mandela ele se colocava completamente contra ao racismo, ao apartheid. Onde o mesmo ele ajudou a escrever a Carta de Liberdade, que era um documento anti-apartheid, onde dava o direito de todos os cidadãos da África do Sul viver de forma igualitária. Olá, eu me chamo Quitéria e dando continuidade ao nosso trabalho, falar sobre as lutas de Mandela contra o apartheid. Mandela foi o líder de maior destaque na luta contra o sistema de segregação racial na África do Sul. Entre as heranças deixadas pelos colonizadores europeus na África, o mais brutal foi o racismo na África do Sul. Apoiado nas ideias de superioridade racial do branco, o homem europeu instituiu leis que sustentaram o regime de apartheid durante longos anos. Era proibido o casamento interracial, era obrigatório o registro da raça na certidão. Brancos e negros viviam em áreas separadas, onde as escolas, hospitais, praças, etc., eram estabelecidos em locais distintos para as duas raças. A segregação racial, a falta de direitos políticos e civis e o confinamento dos negros em regiões determinadas pelo governo branco provocou uma série de massacres e mortes na população negra. Muitos homens e mulheres da comunidade negra sul-africana dedicaram suas vidas a essa grande causa, o fim do apartheid. Um dos mais notáveis líderes do movimento era Nelson Mandela. Em 1994, junto com Walter Sisulu e Oliver Tambo, fundou a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano, que se tornou o principal instrumento de representação política dos negros. Boa tarde, meu nome é Felipe Neto, eu faço licenciatura em Pedagogia em Poeira, Ceará, e a nossa equipe, que é composta por eu, Felipe, Desterro, Quitéria, Aparecida Lopes e Samara. E então a gente escolheu o líder Nelson Mandela. Para falar sobre ele, eu vou ter que entrar no assunto apartheid. O apartheid foi uma segregação racial que começou em 1948, que tirava os direitos dos negros na África do Sul e os indianos de estar em qualquer lugar, de fazer qualquer coisa. Eles eram retirados de suas casas, eram proibidos de entrar em de determinados lugares. Então, a partir daí, entra o Nelson Mandela. Ele entrou na política por causa do apartheid, porque ele lutava por uma sociedade em que todos convivessem em harmonia e paz. Ele queria a paz mundial. Tanto que ele ganhou o Nobel da Paz em 1993. O apartheid durou 46 anos na África do Sul. Começou em 1948 e terminou em 1994. De um lado, os brancos na supremacia dos direitos, do outro, negros e indígenas oprimidos. Mesmo de dentro da prisão, Nelson Mandela continuava liderando seu povo e continuava sendo resistência entre seu povo contra o regime racista, que impedia os negros de fazer qualquer coisa. Tipo, os brancos podiam invadir as casas deles, roubar as coisas deles, eles não podiam sair nas ruas
determinados lugares eles não podiam frequentar direito. Nelson Mandela foi um grande líder porque mesmo de dentro da cadeia ele conseguia liderar o seu povo, o pessoal que acreditava nele, o pessoal das ruas que pediam a sua libertação da cadeia, porque eles acreditavam. O apartheid ficou famoso pelas duras leis impostas à sociedade. Esse preconceito racista que teve lá na África do Sul nos remete também ao Brasil também, que teve a escravidão e foi abolido pela Princesa Isabel. Ela assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, que libertou 700 mil escravos. Nelson Mandela entrou na política por causa do apartheid, porque ele defendia o ideal de uma sociedade livre em que todos pudessem viver em paz e harmonia, com direitos iguais para todos. Ele era um ideal que ele pensava e era um ideal que ele estava preparado para morrer se caso fosse necessário. Em 1964 ele foi condenado a Nelson Mandela morreu aos 95 anos. Ele tinha ficado 3 meses internado por causa de uma infecção pulmonar e faleceu em dezembro de 2013.